uma segunda conversa acerca dos resultados eleitorais, agora com resultados e não com projeções, e vou dividir isto em três partes, muito rapidamente: uma nacional, outra que se relaciona com o livro e outra que se relaciona com a política europeia. Portanto, em termos nacionais, há uma posição muito forte do Governo de 12 pontos percentuais, portanto o PSD e o CDS descem 12 pontos em relação ao último resultado deles, que era combinado. O PS ganha as eleições, a CDU, portanto o PCP e o Partido Ecologista Verdes crescem bastante e têm 3 deputados, e o Bloco de Esquerda elege uma deputada, a Marisa Matias, e portanto são deputados da nossa família política, são deputados progressistas que espero que possam fazer um excelente trabalho em Bruxelas e Estrasburgo, e terei a oportunidade aí pessoalmente, porque alguns deles são amigos e trabalhei com eles nos últimos anos, a Marisa, evidentemente, também a Ana Gomes, a Elisa Ferreira, o João Ferreira e muitos outros, de os felicitar pessoalmente. E portanto há uma eleição que eu considero que daria um bom impulso para as esquerdas em Portugal oferecerem uma alternativa de governação ao nosso país, caso evidentemente ultrapassassem os seus velhos entrincheiramentos. Nós sabemos que esse é precisamente o grande problema que resta a resolver, e é por isso que ainda há muita preocupação a olhar para estes resultados. Em primeiro lugar, porque não é clara uma diferença enorme em relação aos partidos do Governo. Por outro lado, porque há o aparecimento então de um novo fenómeno eleitoral, que é do MPT com o Mário Pinto, que pode vir portanto, a baralhar as contas para os próximos tempos. O que significa que, tal como eu disse na nossa primeira conversa, que nos próximos meses e anos teremos provavelmente de contar em Portugal com um cenário que não conhecíamos até agora, mas para o qual nós tínhamos alertado, que é o do sistema político-partidário, que já estava de certa forma preso por arames há algum tempo, agora entrar numa evolução muito acelerada, numa degradação muito acelerada, com a qual nós teremos que nos confrontar. Bem, em segundo lugar, o LIVRE. Tal como disse na primeira vez que aqui vi, o LIVRE não elegeu, e como as eleições servem para eleger, nesse sentido o LIVRE perdeu. Eu, pessoalmente, perdi. Dito isto, o LIVRE tem algumas boas notícias para dar e creio que razões de ânimo para o futuro. Em primeiro lugar, da última vez que verificámos, estávamos com 2,12%, o que significa que o LIVRE é o melhor estreante de sempre em eleições europeias e, tirando o caso do PRD, o melhor estreante de sempre em eleições. Portanto, o partido que surge pela primeira vez. Em segundo lugar, o LIVRE tem mais de 65 mil votos, o que significa que dentro do eleitorado a que nós conseguimos chegar e na campanha que nós conseguimos fazer, e que as pessoas que observaram esta campanha a par e passo reconheceram como sendo uma campanha séria, uma campanha honesta, uma campanha bem fundamentada e uma campanha que falava dos conteúdos que eram necessários, nós conseguimos uma votação muito expressiva. E é provavelmente nestes 65 mil votos que estão muitas das pessoas que vão connosco fazer o LIVRE daqui para a frente. O LIVRE tem também votações muito interessantes na diáspora europeia, principalmente, onde está acima dos 5%, por exemplo, em conselhos urbanos, no Conselho de Lisboa, estamos também a 5%, e a lutar para ser provavelmente o quarto partido no Conselho de Lisboa, o que é uma marca muitíssimo boa. Como já disse, o melhor estreante em eleições europeias, tirando o PRD, o melhor estreante, ponto. Isto significaria que, com a votação que temos, elegeríamos 2 deputados à Assembleia da República, caso estas fossem eleições legislativas. E aí estão as outras razões para contentamento. As eleições legislativas estão um ano e tal. Nós temos muitíssimo trabalho para fazer. Temos trabalho para fazer no LIVRE, temos trabalho para fazer no LIVRE com os outros partidos que nós consideramos serem da nossa família política e com os quais queremos trabalhar. Faz
todo o sentido, e este resultado prova isso, só conseguimos 65 mil votantes no LIVRE após 8 semanas de realização e com uma campanha que foi de 15 mil euros, portanto aquele rácio que eu vos estava a dar há bocado de 1 euro gasto, é 1 euro gasto para mais de 4 eleitores, não é? Temos em conta que grande parte dos partidos gastaram 1 milhão, mais de 1 milhão de euros, é de facto um rácio assinalável, não sei se é o maior, é provavelmente o maior. Nós temos, é um eleitorado que procurava certamente uma esquerda aberta, uma esquerda democrática, uma esquerda libertária, com uma voz de autonomia para a ecologia, uma esquerda pela democracia europeia e uma esquerda muito forte na defesa dos valores da justiça social, do Estado social, da igualdade e da solidariedade. E uma esquerda que queira, evidentemente, ter um programa de governação e não só um programa de oposição. Nós sentíamos que fazia falta essa esquerda e faz falta essa esquerda. E, tendo em conta o cenário que sai destas eleições e o caminho difícil que temos ainda até 2015, difícil para Portugal, eu diria mais do que o caminho que se apresenta ao LIVRE, faz todo o sentido ter essa esquerda. E, portanto, a nossa luta redobra de sentido a partir de hoje. Nós estávamos preocupados com este país e com o estado desta democracia. Sentimos que o nosso discurso teve eco em muita gente, mas sentimos também que as razões da nossa preocupação, elas estão lá, não desapareceram. Portanto, havia claramente significado naquilo que fazíamos e razão para aquilo que fazíamos. 2 ou 3 palavras para o cenário europeu. No cenário europeu, o PPE continua a ser provavelmente o partido maior no Parlamento Europeu e o centro-esquerda e a esquerda no Parlamento Europeu, dependendo do posicionamento dos liberais, pode ter uma maioria, mas uma maioria muito curta. A partir da manhã vai já haver um combate muito grande entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Como habitualmente é possível que esse combate passe em grande medida despercebido aqui em Portugal. O apelo que nós, como LIVRE, devemos fazer a toda a sociedade é que não passe despercebido, porque aí joga-se grande parte do nosso futuro. Se o Parlamento Europeu conseguir impor que a escolha do Presidente da Comissão é uma escolha democrática, nesse caso nós teremos um embrião de uma democracia europeia. E nesse embrião de uma democracia europeia nós temos uma hipótese de progresso, uma hipótese de justiça social, nós temos uma hipótese de construir um movimento progressista à escala europeia que muda as coisas na União Europeia. Se o Conselho ganhar, não. Nós continuaremos a ter uma União Europeia dos grandes países, dos grandes interesses e da grande burocracia. É um braço de ferro que nós estaremos muito atentos e sabemos que aí temos um caminho muito íngreme a percorrer, porque aí nós não temos que fazer só um esforço de mobilização, temos que fazer um esforço de mobilização e de pedagogia em simultâneo. Bem, mas então, como resumo desta noite eleitoral e deste primeiro curso, este partido nasceu como ideia há 6 meses. Em 6 meses recolhemos as assinaturas, fizemos o percurso todo que vocês conhecem, as primeiras primárias abertas da democracia portuguesa, e hoje podemos dizer que chegámos a mais de 2% do eleitorado, que chegámos a 65 mil votos e que temos perspectivas importantes de crescimento nos setores que são dos mais dinâmicos da sociedade portuguesa, em freguesias e concelhos urbanos, em distritos muito populosos e na diáspora. Portanto, há todo um caminho a fazer dentro do LIVRE, também no diálogo com os outros partidos. E com isto termino, antes de pedir, como pedi há pouco, ao José Manuel Tengarrinha que nos diga algumas palavras. Nós, a partir de amanhã, estamos a falar com os outros partidos e movimentos e cidadãos de esquerda. E estamos a fazer isso com muita seriedade, como sempre dissemos que íamos fazer, e como é a nossa promessa a nós mesmos, que é a primeira promessa que interessa, a promessa que fazemos também aos cidadãos de esquerda de Portugal. A esquerda em Portugal tem finalmente que entender que o caminho é o caminho da abertura, da cooperação e da convergência. E esse caminho tem que ser um caminho que respeita aqueles que na esquerda são de uma esquerda que é
libertária, que é democrática, que se organiza de uma forma que não é centralista, que está empenhada em experimentar novas formas de democracia e abrir mais à democracia e que não vai voltar atrás nesse caminho. Portanto, é uma esquerda que existe, é uma esquerda que, mesmo com poucas semanas no terreno, consegue este resultado que é, digamos, certamente, com a campanha que fizemos, um resultado brilhante, que não alcança os objetivos de uma eleição, mas que é um resultado brilhante em termos políticos e em termos daquilo que deixa para o futuro, e, portanto, essa esquerda vai ser preciso contar com ela. O LIVRE começou aqui a sua caminhada, é só o nosso início. Se não fosse estas eleições para serem o nosso início, não teria valido a pena fazer as coisas como fizemos, e nós fizemos as coisas como fizemos para que aqui começasse qualquer coisa. E tenho a certeza que, não com 8 semanas, mas com 8 meses de trabalho e mais tempo de trabalho pela frente, nós certamente conseguiremos firmar essa esquerda, porque a sociedade portuguesa precisa dela, e depois, com essa esquerda firmada, nós conseguiremos também fazer a convergência com as outras esquerdas que temos em Portugal. Portanto, parabéns a todos, obrigado a todos. Estamos orgulhosos do que fizemos. Vejo aqui muitas caras que se juntaram ao LIVRE, mesmo nos últimos dias. É com esta gente toda que vamos ter muita força para continuar com muito brilho, com um falar genuíno, com olhar seriamente para os problemas e trazer as melhores soluções que pudermos a fazer o caminho do LIVRE, da esquerda portuguesa, da democracia portuguesa. E dito isto, então passo ao José Manuel Tengarrinho.